Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece de outras redes sociais, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que se você tiver algum relato pra me enviar, alguma história interessante aí que tenha acontecido com você ou com alguém da sua família, os relatos devem ser enviados pro meu e-mail, e o e-mail também já fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os conteúdos postados aqui no YouTube estão disponíveis em formato de áudio lá no meu Spotify para você poder ouvir onde e quando quiser. E o link também já fica aqui embaixo na descrição, assim é só clicar que você já é redirecionado para lá automaticamente. E bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, mas antes de irmos para os relatos, eu sempre gosto de dar alguns avisos, então aquela coisa de sempre, que caso você ainda não seja inscrito no canal, mas gosta de assistir os vídeos, gosta do conteúdo, não esquece de se inscrever, porque pra mim é muito importante, e a gente já tá quase batendo 100 mil inscritos, eu quero muito a plaquinha, então se inscreve aí no canal. E também não esquece de curtir o vídeo agora no início, porque me ajuda, assim, muito, e se tiver disponível também a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque também ajuda demais. E bom, como vocês já devem ter visto pelo título e tudo mais, os relatos de hoje, né, a coletânea é sobre Maledite, e sempre que é sobre Maledite, eu gosto de deixar bem claro que eu sei que foi o canal Assombrado, né, que começou, contando ali os relatos de Maledite, e não é segredo pra ninguém que eu amo a Ana, tipo, eu sou completamente apaixonada nela, assim, eu amo o conteúdo, amo assistir o canal dela. E é deles, né, porque não é só dela, mas é que eu assisto mais os vídeos dela, né, do que do Matheus, e ela já me autorizou a contar, sabe, os relatos sobre Maledite, então não tem problema algum, tá bom, gente? Inclusive, Ana, você tem que postar mais relatos sobre Maledite, a não ser que você tenha postado e eu tenha perdido, porque tem muito tempo que eu não assisto, sabe, uma coletânea grandona, e eu sinto falta. E, gente, eu sei que tem pouquíssimo tempo que eu trouxe uma coletânea de Maledite, mas é que eu recebi mais relatos depois daquela coletânea, e assim, eu amo, porque é tipo uma fofoquinha sobrenatural, né, e eu amo, tipo, contar e ir descobrindo, assim, um relato com vocês, entendeu? Eu fico tão surpresa quanto vocês, às vezes. Então, assim, eu adoro, pra mim é uma das temáticas que eu mais gosto, assim, de contar. Então, por isso eu quis trazer outra. Gente, e antes de ir pros relatos, nossa, hoje eu tô enrolando, né, gente, na introdução, mil perdões, mas eu quero muito uma opinião de vocês, que é o seguinte, eu tava dando uma olhada no YouTube e, assim, eu vou mudar o cenário e tudo mais, já até comentei lá no meu Instagram, numa caixinha de perguntas que eu abri um tempo atrás, me perguntaram sobre o cenário, eu vou mudar, eu quero deixar o clima bem mais aconchegante, porque ainda mais agora que eu vou ficar mais focado em só contar as histórias, não vai ter tanto mais make com relatos, então eu quero deixar o ambiente bem aconchegante, já tenho as ideias assim e tal, já tô botando em prática aqui em off, mas eu tava assistindo uns vídeos assim, aí o YouTube me recomendou muitos vídeos gringos, sabe, de outros criadores de conteúdo que fazem, tipo, a mesma coisa que eu faço, contar histórias, mas aí são de criadores de conteúdo lá de fora. E uma coisa que eu achei muito interessante, e que assim, bom, pelo menos eu nunca vi outros criadores de conteúdo aqui do Brasil fazendo, às vezes até tem, só não apareceu pra mim, né, só não me foi recomendado, que é assim, o criador de conteúdo, ele começa a contar a história, e aí começa a aparecer meio que imagens que remete ao que a pessoa tá contando. É óbvio que não são imagens reais, né, porque, por exemplo, vou contar aqui agora um relato de Maledite, e aí assim, não é a foto exatamente da casa onde aconteceu o relato, mas são imagens que remete ao que a pessoa, né, tá contando, ao que o criador de conteúdo tá ali narrando. E eu achei interessante, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostariam, né, que eu colocasse imagens meio que pra ambientalizar mais a história. Então, assim, coloca aí nos comentários, que eu fiquei muito pensativa e eu quase já fiz e soltei um vídeo pra ver o que vocês iam achar. Mas eu pensei, não, vou pedir a opinião antes. Mas se vocês quiserem, assim, que eu faça um vídeo, tipo, de teste, pra ver como que fica, se vocês acham legal, eu faço. Aí coloca aí nos comentários, tá? Isso não é problema. E a gente vê depois se vocês gostam, ou se prefere só eu mesmo aqui falando. Então, assim, pode pôr nos comentários que eu amo ouvir a opinião de vocês, tá, gente? Pode botar a mesma opinião, eu não ligo, não. Eu não levo como hate, não, tá? Eu amo ouvir a opinião de vocês, até porque é por conta de vocês que eu tô aqui, né?
Mas é isso, gente. Agora sim, chega de conversa fiada. Gente, 5 minutos de introdução. Ai, gente, mil perdões. Mas é porque eu queria muito, muito mesmo a opinião de vocês, tá bom? E eu sei que lá no meu Instagram, não é todo mundo daqui que me segue lá, então às vezes fica meio nada a ver eu ficar perguntando isso por lá. Então é melhor aqui, que é onde é a fonte, né? Onde vocês realmente estão. Mas enfim, agora sim, vamos pro primeiro relato. E o nosso primeiro relato se chama O Presente Amaldiçoado. A Maledite errou o alvo e quase acabou com a minha vida. Oi, Leandra, pode me chamar de Sá. E antes de mais nada, eu quero avisar que os nomes aqui foram trocados para preservar a identidade de todos os envolvidos. Bom, tudo começou quando eu pedi transferência do setor em que eu trabalhava. Eu já estava exausta ali da rotina que eu conhecia até de cor e salteado. O meu desejo era recomeçar e respirar novos ares, e essa oportunidade parecia muito promissora. Quando eu cheguei ao novo setor, uma das minhas colegas ali me acolheu muito bem, e eu senti um alívio imenso, pois eu imaginei assim que finalmente eu tinha encontrado um ambiente mais leve. Mas logo eu percebi que essa mesma colega que parecia ali tão amigável era na verdade a Maledite da minha história. Ela era manipuladora, perigosa e a sua máscara começou a cair quando eu percebi, a forma ali como ela tratava os outros colegas. Assim que alguém se ausentava, ela falava mal deles assim, sem piedade nenhuma. E o que, foi meu alívio ali inicial, logo deu lugar à aflição. Então vamos assim por partes. Os primeiros sinais de algo errado. Tudo parecia tranquilo. Mas logo eu comecei a sentir que algo estava fora do lugar. E assim, eu não sabia explicar o porquê. Era uma sensação incômoda, era como se algo estivesse errado comigo. Apesar ali, de fazer terapia, ter um relacionamento estável e me sentir funcional no trabalho, essa angústia sem explicação crescia a cada dia que passava. Até que de repente eu perdi completamente o controle sobre o que eu sentia. Pensamentos sombrios começaram a tomar conta da minha mente, incluindo ali ideias suicidas e uma vontade inexplicável de me machucar. O meu quadro de depressão, que eu já havia, até enfrentado anos antes, acabou voltando e com força total. E aí vamos para uma segunda parte, o sonho da Rebeca e a revelação do sobrenatural. Num sábado qualquer, o trabalho estava tranquilo e uma colega chamada Rebeca decidiu descansar ali mesmo no setor. Em questão de 15 minutos ela dormiu e, ao acordar, compartilhou comigo um sonho estranho que teve nesse curto período ali que ela adormeceu. No sonho, ela me viu ali me aproximando de um ponto específico do nosso setor. Alarmada, Rebeca me avisava para eu não me aproximar, pois ali havia algo ligado à magia negra. Segundo ela, eu ignorava o aviso e me aproximava mesmo assim. Foi quando surgiu uma mulher e começamos uma luta corporal. Rebeca ainda disse que aquela energia negativa não era para mim, mas sim para a nossa chefe, Lu, chamar ela de Lu. Quando ela acordou e falou isso, eu ri, achando que era, pura imaginação da Rebeca. Mal sabia que aquele sonho era, na verdade, um alerta importantíssimo. Vamos para uma outra parte, a constelação familiar e o que ela revelou. Na terça-feira seguinte, eu decidi fazer uma constelação familiar. Há anos, essa prática me ajuda em momentos difíceis. E eu sentia que terapia sozinha não era suficiente dessa vez. Eu expliquei para a terapeuta o que estava sentindo e ela associou inicialmente os meus sintomas a um quadro ali de depressão. E durante a dinâmica da constelação, as coisas começaram meio que de forma tranquila. Mas logo, a secretária que me ajudava ali a interpretar a energia da sessão, interrompeu dizendo que não conseguia continuar. Ela sentiu algo muito pesado vindo de fora. Uma carga negativa que estava comigo, mas que claramente não era destinada a mim. A terapeuta então me orientou a orar, pois acreditava que aquilo, era algo muito forte e provavelmente ligado à magia negra. Segundo ela, a constelação não seria capaz de lidar com tamanha energia
e eu precisaria buscar ajuda espiritual específica se aquilo persistisse. Depois de orar ali durante a dinâmica, eu senti como se um peso saísse de mim. Algo realmente havia mudado, mas eu ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Agora vamos para uma outra parte, né? A conversa com Lu e a verdade sobre a Maledite. No dia seguinte, eu voltei ao trabalho com a constelação e o sonho de Rebeca ali martelando na minha cabeça. Eu decidi tomar coragem e falar com a Lu, nossa chefe. Expliquei a ela que precisávamos conversar e pedi que não me julgasse pelo que eu estava prestes a contar. Eu compartilhei tudo. O sonho de Rebeca, a minha experiência na constelação e como parecia que aquilo estava relacionado diretamente a ela. E para minha surpresa, a Lu ouviu tudo com muita atenção e não duvidou do que eu dizia. Ela então me revelou algo que me deixou arrepiada. Lu e a Maledite eram muito próximas no passado, mas começaram a se afastar porque Lu percebeu que a colega usava trabalhos espirituais para prejudicar pessoas. E a Maledite se gabava de como conseguia derrubar quem não gostava ou quem atrapalhava ali, né, os seus interesses. E bom, vamos para outra parte. A joia e o encerramento da história. O momento mais chocante da conversa foi quando Lu me contou sobre um presente que a Maledite havia dado à sua filha, uma joia. A menina tinha menos de 2 anos, um bebê. Havia recebido esse presente da Maledite e, pasmem, essa joia ficou alguns dias no nosso ambiente de trabalho. Imediatamente eu associei aquela joia à energia negativa que estava comigo. A Lu, ao ouvir tudo o que eu falei, no mesmo dia, ao chegar ali em casa, se livrou da joia. Após isso, as coisas começaram a mudar. A Maledite sofreu um acidente e precisou se afastar por meses. E quando voltou, enfrentou tantos problemas que acabou sendo demitida. Hoje, Lu e eu somos grandes amigas, assim, praticamente irmãs. Sua filha está bem e eu finalmente consegui recuperar a minha paz. O peso que carregava desapareceu, né, após ali a constelação, e minha saúde mental melhorou significativamente. E reflexão final. Leandra, olhando para tudo isso, eu não acredito que foram apenas coincidências. Essa experiência me ensinou muito sobre confiar na intuição, na força espiritual e na importância de ter coragem para enfrentar situações difíceis. O que você acha de tudo isso? Será que foi mesmo uma coincidência ou algo muito maior estava em jogo? Observação: a minha terapeuta falou que sou médium e que o meu chakra de topo de cabeça acaba se abrindo e sugando ali as energias à minha volta. E por isso eu puxei essa energia para mim. Ela disse que eu preciso aprender a controlar isso e que isso pode voltar a se repetir. Mas como fazer isso? Aí ela pergunta, né? Mas como fazer isso? Eu ainda não descobri. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que eu já vou dar minhas considerações. E beber uma aguinha também. Cara, tipo assim, primeiro, né, agradecer por ter enviado o relato. E sabe uma coisa que eu acho que pode ter acontecido? Igual no caso a Maledite, ela fez ali uma magia, uma coisa ruim, para atingir não só, no caso, a Lu, mas como a filha. No caso, o que deve ter acontecido? Para atingir a Lu de uma forma que, né, derrubasse ela, desse uma rasteira, seria no filho, né, gente? Porque às vezes tem pessoas que elas são tão, assim, fortes, elas são tão bem resolvidas, elas são tão bem consigo mesmo, que você derrubar ela, você tem que derrubar coisas que ela ama. Então, nesse caso, a Maledite, ela meio que pensou nisso. Vou destruir, no caso, a filha, que, né, filho, né, gente, é o bem mais precioso, assim, de uma mãe. E sabe a teoria que eu tenho? É que algo que protegia, provavelmente, a Lu e a família, a filha dela, né, que provavelmente ia acontecer alguma coisa de muito ruim com a filha, às vezes tinha algo maior ali por trás protegendo, mas assim, essa coisa, ela sozinha não ia conseguir rebater ali o que a Lu fez, o que a Maledite fez, né, a magia toda, mas aí usou você como uma ferramenta espiritual
pra poder, tipo assim, você dar um choque de realidade na Lu pra ela desfazer do colar. Tipo isso, entendeu? Às vezes, isso tudo aconteceu com você realmente porque você é médium. E aí, as mesmas forças que estavam ali protegendo, talvez, né, a filha da Lu, usou você pra, não assim, pra absorver energia. Às vezes, a espiritualidade só permitiu que você sentisse essas coisas porque não era pra você. E assim, em todos os casos que eu já vi, nunca pega em pessoas próximas. Assim, tem como, mas é uma outra questão. Por exemplo, às vezes você jogou alguma magia dentro da casa de uma pessoa e aí não pegou na pessoa em específica, mas pega em quem tá morando dentro da casa. Aí às vezes é tipo filho, sabe, alguém que tem ali uma ligação muito forte. Mas como você não tinha ligação com a Lu na época em que tudo começou, e muito menos com a filha dela, eu acredito que pegou em você não por acaso, mas sim como uma forma de você depois avisar ela, tipo, já tava tudo esquematizado ali entre a espiritualidade, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas têm ali uma proteção, uma coisa forte, mas como não trabalha, não tem como a espiritualidade cuidar de tudo, então às vezes, né, precisava de alguém ir lá e jogar o colar fora. E isso só aconteceu porque você foi atingida e você foi lá e contou pra ela, entendeu? Então acho que você foi uma ferramenta espiritual pra poder não deixar acontecer nada de pior com a Lu e com a família dela. Eu vejo dessa forma. Porque não faz muito sentido ter pego em você, porque esse negócio de magia não acontece desse jeito. A não ser que você já fosse uma pessoa muito próxima a ela e às vezes... e isso eu acho que o colar já tinha que estar há muito tempo, por mais que ele pode ter ficado bastante tempo na empresa, não tinha ligação, entendeu? Você não tinha ligação com a Lu e nem com a filha da Lu. Então eu vou por essa linha de raciocínio, que você deve ter sido usado como uma ferramenta espiritual pra, né, não deixar nada de ruim acontecer com a Lu e com a família dela. E eu até contei alguns relatos ontem, na coletânea de ontem, que tinham uns casos parecidos, aí eu sempre comento, quando você faz, né, uma magia, uma coisa ruim pra alguém, e essa pessoa, ela descobre e desfaz, volta pra pessoa. Então, eu até comentei isso no vídeo de ontem, a gente tem que ter, assim, uma autoestima muito grande, uma convicção muito grande de que a pessoa não vai descobrir, porque volta, tá? E depois, o que você, né, demandou pra pessoa volta pra você. Então, se você demandou coisa ruim, minha filha, te prepara. Então, assim, na minha opinião, tem que ter muita autoestima, né? Pra achar que uma pessoa não tem a capacidade de descobrir, de ter um amigo médium, de ter um amigo ali da Umbanda e tal. Porque, gente, todo mundo praticamente hoje em dia conhece alguém que entende de espiritualidade, tipo... Então, assim... Tem que estar muito cego por ódio, sabe? Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Ainda bem que no final ficou tudo bem, graças a Deus. E bom, gente, o nosso próximo relato se chama A Maledite / Invejosa Teve o Fim que Mereceu. Deixa eu só ver se pode... Eu acho que pode falar o nome. Olá, Li. Oi, Li, me chamo Grazi, sou do Rio de Janeiro e eu já mandei um relato aqui no canal antes a respeito do meu falecido pai. E como prometido, eu voltei para contar um relato de outro membro da minha família, no caso, minha tia. E Li, a minha tia desde novinha sempre foi uma moça que chamava atenção por ser muito bonita, simpática e ser bem quista, não sei o que é quista, por todos, apesar de ser um pouco tímida. Na época da escola, apesar ali de ser um pouco tímida, mas na época da escola era só elogios, tanto dos professores quanto por parte ali dos colegas da escola. Ela tinha uma amiga que aqui eu vou chamar ela de Ágata. Ágata era o oposto da minha tia. Era um pouco prejudicada no quesito beleza, não era popular e sempre arrumava brigas. E minha tia, por ser super sociável e gostar de fazer, né, com que as pessoas à sua volta se sentissem bem, achou que a Ágata só era desse jeito por ser excluída, né, por grande parte ali das pessoas da escola. Então, a minha tia decidiu que iria se aproximar de Ágata para poder tentar ser amiga dela. E quem sabe assim mudar um pouquinho ali do seu jeito turrona de ser.
E de início, a Agatha relutou, mas como minha tia conseguiu, né? Mas como minha tia sempre conseguia tudo ali o que queria com o seu jeitinho doce, com o tempo, a Agatha acabou baixando a guarda e as duas viraram grandes amigas. Na época, a minha tia tinha por volta ali de uns 17 anos e ela já estava no último ano do ensino médio. Por serem ali adolescentes, quase adultas, todas as festas que tinham, a minha tia era convidada. Ela era praticamente assim a alma da festa, por ser muito alegre e ela sempre dava um jeito de arrastar a Agatha junto dela ali, né, para essas festas, para poder ajudar a Agatha a se enturmar. Apesar das pessoas não gostarem nem um pouco da presença dela, acabavam aturando, né, para não desagradar a minha tia. Bom, até que um dia, a Agatha começou a gostar de um rapaz, mas ele nunca deu bola pra ela. Esse rapaz, na verdade, ele gostava muito da minha tia, mas ela não sabia disso, e nem a minha tia fazia ideia. Até que em um final de semana, aconteceu uma outra festa e a minha tia, obviamente, foi convidada e novamente arrastou a Agatha junto com ela. E bom, Li, a festa tava ali rolando, tava todo mundo se divertindo. Até que esse rapaz que a Agatha gostava puxou a minha tia para poder dançar. E a Agatha não gostou e fechou a cara. Na segunda música, o rapaz puxou ali a minha tia e deu um beijão nela. E a minha tia acabou correspondendo. E a Agatha presenciou a cena ali de longe. E ficou completamente enfurecida e partiu para cima da minha tia, a acusando de estar roubando dela o garoto que ela gostava. Mas a minha tia não tinha, assim, ideia disso. Inclusive pediu desculpas e disse que se soubesse, jamais teria correspondido ali o beijo. A Agatha acabou sendo expulsa da festa e na semana seguinte a Agatha não foi à escola. Mas ninguém sentiu a sua falta, exceto, né, a minha tia. Quando foi no final de semana, a Agatha aparece de surpresa na casa da minha tia e leva um empadão para ela. Chegou toda sorridente, toda meiga, nem parecia a mesma menina que no final de semana passado havia partido para cima da minha tia. E ela chegou ali pedindo desculpas e disse que o empadão era, né, para selar a paz. Minha tia aceitou e a convidou para entrar. Bom, papo vai, papo vem. E esse rapaz, né, que foi motivo do surto de Agatha, aparece de surpresa na casa da minha tia. E quando Agatha o vê pela janela ali da cozinha, ficou completamente vermelha de raiva e ciúmes por, né, ver o rapaz ali e ver que ele foi atrás da minha tia. Nisso, a minha tia pediu para o rapaz ir embora, pois a Agatha estava lá e queria evitar problemas. O rapaz foi e a minha tia entrou. A Agatha então perguntou quem havia chamado no portão, mas minha tia mentiu e disse que era um vizinho procurando pelo meu avô. A Agatha então cortou um pedaço ali do empadão e insistiu para que a minha tia comesse ali, na frente dela. Minha tia recusou, pois disse que estava com muita dor no estômago e que quando melhorasse iria comer. A Agatha disse que o empadão era só para minha tia, pois ela havia feito um pequeno e não daria para dividir com ninguém. E após ali muita insistência, a Agatha percebeu que minha tia não iria comer e logo deu a desculpa de que iria embora, pois precisava resolver algumas coisas. Se despediu e foi. Alguns minutos depois dela sair, o rapaz voltou à casa da minha tia e disse que ficou na casa ali de um vizinho que era amigo de escola deles. E ficou esperando, né, até a Agatha ir embora. Bom, a minha tia recebeu o rapaz, acabou passando ali um café para ele. O rapaz viu o empadão em cima da mesa e minha tia viu ele olhando. E, né, viu que ele estava olhando, ofereceu e disse que ele poderia comer, pois ela não iria conseguir porque não estava muito bem do estômago. O rapaz comeu o empadão todo e algumas horas depois foi para casa. No dia seguinte, logo após o almoço, Agatha apareceu na casa da minha tia. E quando a minha tia atende o portão, ela disse que Agatha fez uma cara de espanto. Sabe, minha tia disse que até brincou dizendo: "O que foi, menina? Parece até que viu uma assombração." A Agatha ali meio sem graça, desconversou e minha tia convidou para entrar. A Agatha foi direto para a cozinha e parecia estar procurando por alguma coisa.
Minha tia perguntou, né, o que ela estava procurando, o que estava acontecendo. E aí ela disse que nada. Mas ao mesmo tempo ficava ali olhando pra minha tia com uma expressão muito esquisita, sabe? Meio como se ela tivesse assustada, né? Era um misto ali de surpresa e uma raiva que ela tentava disfarçar, mas não dava muito certo. E alguns minutos após a chegada ali de Agatha, batem no portão da minha tia. Só que dessa vez era o irmão do rapaz que esteve lá no dia anterior. Minha tia, assim que abriu o portão, viu que o rapaz estava desolado e chorando muito. O rapaz então disse para minha tia que o irmão dele chegou em casa passando muito mal, estava vomitando sangue e dizia estar sentindo fortes dores na barriga. Ele foi levado para o hospital, fizeram ali uma lavagem estomacal e o rapaz ficou internado. Só que algumas horas depois, o rapaz infelizmente veio a óbito. Lia, minha tia, ficou completamente sem chão e chorava muito. A Agatha, ao ouvir a choradeira, foi correndo para o portão, né, para saber o que havia acontecido. E após ouvir o que aconteceu, a Agatha entrou em desespero. Chorava muito e gritava com a minha tia, dizendo que a minha tia era a culpada. Minha tia e o rapaz que estavam ali no portão ficaram sem entender nada. A Agatha, então, no momento da raiva, soltou a seguinte frase: "Sua vagabunda, aquele empadão era para você. Eu disse para não dar para ninguém. A culpa é sua, sua maldita." Nisso, o rapaz, ao ouvir aquilo, disse para minha tia que o irmão dele havia chegado em casa dizendo que apenas tinha comido um empadão, né, na casa ali da minha tia. E quando a mãe dele havia o questionado, né, sobre o que ele havia comido antes de chegar... Quando a mãe dele questionou, né, quando ele chegou em casa passando mal, ele havia comentado que comeu o tal empadão. E bom, logo o menino, né, que estava ali no portão, se deu conta do que aconteceu e partiu para cima de Agatha, a acusando de ter envenenado o seu irmão. Minha tia estava atordoada pela notícia que recebeu sobre o rapaz, né? E por acabar de saber que a pessoa a quem ela acolheu como amiga havia tramado algo tão perverso para ela. Alguns vizinhos chegaram e tiraram, né, o rapaz ali de cima da Agatha, dando a ela a chance de fugir. No mesmo dia, o bairro todo já estava sabendo, né, do que a Agatha havia feito. E no dia seguinte foi o velório do rapaz. E o bairro praticamente todo estava lá, pois ele era uma pessoa muito querida por todos. A Agatha estava desaparecida, mas 2 dias após o velório, a Agatha foi encontrada morta em um terreno baldio. Estava com uma aparência cadavérica e com uma expressão de terror em seu semblante. Após acharem o corpo de Agatha, a mãe do rapaz que faleceu foi procurar a minha tia. Ela disse para minha tia que não era para ela se sentir culpada pela morte de seu filho, por ter dado, né, um empadão para ele. Ela disse que não a culpava e que ela fez com que Agatha tivesse o que merecia. E a mãe desse rapaz era uma grande feiticeira, mas pouquíssimas pessoas sabiam disso, pois na época, né, havia muito preconceito. E era perigoso, né, que muitas pessoas soubessem sobre o seu segredo. Ela também disse à minha tia que ela sentiu que o filho dela iria partir, mas que infelizmente não deu tempo de fazer nada. Pois além dela estar muito longe, né, a trabalho, o que ela precisava para fazer um feitiço de proteção para o seu filho estava na casa dela. Mas pelo menos, né, ela garantiu que a assassina de seu filho tivesse um fim trágico, doloroso e aterrorizante. Até hoje, ninguém encontrou uma explicação lógica para a morte de Agatha e nem para, né, como o corpo dela estava no momento em que foi encontrado. E até hoje, ninguém além da minha tia sabe, né, quem matou Agatha e como ela morreu. É aquilo, né? Você vai ajudar um coitado e o coitado acaba virando você. Gente, que história louca. Tipo, louca mesmo. Ela... Cara... Tipo assim, tão jovem, né? Com certeza ao longo da vida ela ia se apaixonar novamente. Nada a ver. Ai, gente, que loucura. Que loucura. E aí acaba que no final das contas faleceu uma pessoa que não tinha culpa de nada, né? O menino não tinha culpa, gente, de que
que a menina gostava dele. Ai, doloroso, né? Acabou morrendo os dois. Ai, que tristeza. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E é aquilo, né? Tem que ter sempre muito cuidado, principalmente quando a pessoa chega falando que, ó, fiz a comida especialmente pra você, come, que foi feito com muito carinho. É lógico, né, que, né, às vezes é uma pessoa que você ama, que te ama, que você sabe que fez ali porque gosta de você. Mas quando é uma pessoa assim que, sei lá, vocês brigaram, vocês nem estavam se falando do nada, a pessoa aparece com a comida, aí eu acho, a gente tem que ter cuidado, já acho meio suspeito aceitar. Mas enfim, um grande beijo, muito obrigada por ter enviado o relato, e agora a gente vai pro próximo. E esse se chama Minha Tia é uma Maledite. Oi, Li, eu espero que... Gente, eu acho que eu já contei essa história. Peraí. Não, acho que não. Minha tia é uma maledite. Oi, Li, eu espero que esteja bem. Bom, essa história não é minha e ela se passou com meu pai. E eu vou contar como se fosse ele, pois de tanto ouvir eu já decorei e sei como aconteceu cada detalhe. Meu nome é Rihanna, não sei se... Eu acho que é o nome dela de verdade, que legal. Realmente é o nome dela, por causa do e-mail. Meu nome é Rihanna e não há problema algum em você citar o meu nome. Eu não irei citar o nome específico do lugar onde isso tudo ocorreu, mas foi no Rio de Janeiro. Eu creio que o relato vai ficar grande, pois eu não irei resumir tanto. Eu vou contar cada detalhe para melhor entendimento. E aí agora, ela até escreveu meu pai, é como se fosse o pai dela narrando, tá, gente? Então vamos lá, é o pai dela agora, tá? Eu sempre tive muitos irmãos, e entre eles Fulana, minha irmã mais velha. Leandra, ela sempre foi o tipo de pessoa rancorosa, sempre do contra e nunca gostou de fazer nada em casa. Não viemos assim de uma família com a condição financeira muito boa. Meu pai abandonou nós quando eu tinha 8 anos e disse que iria para o Rio Grande do Norte. Vendeu nossa casa e deixou minha mãe, que na época não trabalhava, com uma mão na frente e outra atrás. Meu pai perguntou quem queria ir com ele, mas ninguém quis ir, pois ele sempre foi muito esquentado e bebia muito. Já vimos diversas vezes, né, a minha mãe apanhar e não assim conseguir fazer nada diante da situação. Então a gente não queria ir com ele. Mas isso, Li, foram tempos bem... Não sei se foram tempos... Porque botou assim, mas isso, Li, foram tempos passados, sabe? Foram tempos passados. Atualmente tenho 51 anos. Entendi. Mas é isso, Li, foram tempos passados, sabe? E atualmente eu tenho 51 anos. Mas enfim, logo assim que o meu pai foi embora, a minha mãe começou a trabalhar e nós vivíamos como nômades, sempre nos mudando, pois não tínhamos dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Mas mesmo assim, nunca nos distanciamos, sabe? Eu e os meus irmãos. E Leandra, era muito difícil, sabe? Não só ela, mas principalmente ela fazia comigo e com os irmãos mais novos um tipo de obrigação. Ela não fazia nada para ajudar, apenas, no caso, a irmã maledite, tá, gente? Apenas apontava, né? E eu, com menos de 10 anos, já trabalhava na xepa no final de feira e catando jornal ali na praia para poder revender. Bom, o tempo foi passando e nós fomos crescendo e ela se casou. No dia do casamento dela, Leandra, eu nem ia ir. Eu nunca fui próximo dela e nunca fiz questão, mas fui, pelo mínimo de consideração e pela minha mãe, que só ia ir se eu fosse. Então eu fui. E Leandra, nessa época, ela já era envolvida com magia. E assim, magia pesada mesmo, sabe? E eu não tenho nada contra, mas pra fazer ali o mal, eu não aceito, Li. E nessa época, eu já era blindado, pois sempre tive muita fé e fazia parte de uma congregação evangélica. Tenho diversos relatos sobre expulsão de demônios e obras que já desfiz. Mas, Leandra, alguma pessoa roubou todas as carnes do casamento dela.
e não tinha nada na cozinha da festa. E como ela fez um casamento para bastante pessoas, ela se sentiu envergonhada. Eu tinha ido ali ao banheiro, que por sinal era ao lado da cozinha. Estava com a minha mochila, pois eu tinha ido, direto do trabalho para a festa. E ela veio correndo em minha direção e começou a me xingar e me fez abrir a bolsa. Leandra, tinha um pedaço de carne, mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu realmente não tinha colocado ali. Eu entrei e saí do banheiro com a minha mochila. Assim, não fazia sentido isso, sabe? Fora que nem acesso à cozinha eu tive. E assim, independente de qualquer coisa, não fui eu. Bom, ela fez eu me envergonhar na frente de todo mundo e eu ouvi saindo da boca dela: "Pra mim, você não é mais o meu irmão." Foi bem pesado, Leandra. E minha mãe simplesmente disse que foi ela. Que não foi... E minha mãe simplesmente disse que foi ela. Não foi ele. Ela... Não foi ela ali. A minha mãe quis apenas assim... Entendi. Agora eu entendi, gente, perdão. E a minha mãe simplesmente disse que foi ela, sabe? A mãe falando, não, foi eu. Só que não foi ele. Ela só disse para poder me defender. Ela disse que foi ela e que estava passando por um momento difícil em casa. E que para não estragar a festa... para não estragar a festa, decidimos ir embora. Se sua mãe falou que ela roubou a carne, o certo seria ela devolver, né? Sim, ela não pensou nessa parte e eu fico me perguntando por que a fulana não quis saber ou pedir de volta. Mas acabou não pedindo. Bom, nesse mesmo dia, eu fui para a igreja e foi me revelado que o maligno me envergonhou, pois fulana não gostava das coisas que eu estava conquistando e que odiava a minha fé em Deus. Leandra, uma história acaba puxando a outra, mas um tempo depois, antes disso... Peraí, Leandra, uma história puxa a outra. Mas um tempo antes disso, eu perdi meu irmão para feitiçaria também. E ela, minha irmã, ajudou uma moça que estava com ódio desse meu irmão, pois ele não queria namorar. E essa moça, pediu ajuda para a Maledite com feitiçaria. Ela teve coragem de fazer mal para o próprio irmão. Infelizmente, ele ficou doido e foi taxado como esquizofrênico e pulou de um andar muito alto de uma clínica, mas não morreu. Falaram que ele estava numa cachoeira em uma fazenda muito distante e eu fui buscar o meu irmão favorito. E ele disse que só entraria no carro se eu deixasse ele entrar com umas coisas. Que como eu não faço ideia assim dos nomes, mas coisas de feitiçaria mesmo, sabe? Coisas que são encontradas em cachoeira. E ele disse que tinha o dever de entregar isso para Maledite, e eu apenas aceitei, mesmo sabendo que não era o meu irmão ali. E Leandra, um tempo depois, ele me pediu para eu levar ele na igreja, e eu pedi para um amigo meu que na época... nós dois éramos diáconos ali de uma congregação, e eu pedi para ele vir até a minha casa para nos levarmos, para levar, no caso, eu e meu irmão para a igreja, pois eu sabia que o coração dele pedia por Jesus. Mas eu sabia que ele mudava e o mal possuía o corpo dele toda hora. E Leandro, meu irmão, estava tomando banho, arrancando a sua pele com a unha e gritando, sabe? Era horrível. E ele ficava dizendo assim, manda aquele cara que está no portão ir embora. Mas ele não sabia que eu tinha chamado o meu amigo. Ele não tinha como ele saber que o diácono estava no portão, porque nem eu na hora ali sabia. Bom, agarramos o meu irmão ali à força e ele se debatia muito até conseguir entrar na igreja. E Leandra, ele mudou. Aí sim parecia o meu irmão e ele disse para mim que estava curado e bem. Eu até acreditei, mas foi só ele colocar o pé para fora da igreja que o mal voltou a controlá-lo. Nisso ele saiu correndo e disse que nunca mais voltaria, e foi o que aconteceu. A última vez que alguém viu ele foi a minha mãe. Eu creio que ele voltou para se despedir dela e ela viu ele andando com os pés cheios assim de bolhas em uma viagem que ela fez no Espírito Santo. Bom, ele acenou para ela e depois disso ninguém mais soube.
O meu amigo diácono disse que ele não aceitou Jesus, mas adorou a Deus e que o mal estava na porta da igreja e que a Maledite, né, e a moça tinham colocado o nome dele na boca do sapo e costurado com uma linha vermelha. Beberam sangue de bode e sacrificaram uma criança. Leandra, para o meu mal e o mal do meu irmão. Mas como eu disse, né, eu estava muito forte em Deus, sempre fui blindado contra maldades. Mas isso tudo só foi revelado na igreja depois do casamento dela. E não para por aí, meu Deus, não para. Bom, tempos passaram e eu conheci a minha esposa. O ano era 1998, foi o ano que eu nasci. E ela estava grávida da nossa primogênita. Só que no final da gestação, já não estávamos juntos. Eu estava em um outro relacionamento, mas nunca deixei assim faltar nada para ela e sempre estava dando ali o apoio. No dia do parto, não deixaram eu entrar na sala de cirurgia e eu só ouvia os gritos de dor da minha esposa. Digo esposa, pois hoje estamos juntos. Ah, que legal, eles voltaram depois. Bom, eram choros estrondosos e o hospital inteiro parou para ouvir-lhe. Todo mundo e principalmente eu queria saber o que estava acontecendo. Leandra, minha filha nasceu assim por muita sorte e minha mulher foi dada... Ah, tá. Ai, que susto. E minha mulher... Gente, esse relato tá assim, um misto de emoções. E a minha mulher foi dada como morta, mas a gente sabe que ela não morreu. Leandro, o médico saiu pela sala de cirurgia com a minha filha ali em suas mãos e disse que eu perdi a minha esposa. Nesse momento, Leandra, eu apenas me ajoelhei ali com a minha pequena nos braços e concedi ela aos planos de Deus, né, meu milagre. E senti Deus mandando eu entrar naquela sala, e eu fui. Quando eu coloquei a pequena nos braços da minha esposa, a placa de batimentos voltou. E por incrível que pareça, o médico que estava ali na sala era cristão. Gente, fiquei toda arrepiada. Nós ouvimos, né, e sentimos Deus naquela sala. Sabe, né, o médico dos médicos. Ai, gente, fiquei emocionada. Eu vou chorar. Fiquei toda arrepiada e emocionada. A minha esposa tinha perdido muito sangue e quase não era possível... Ai, gente, tô emocionada. De verdade. Minha esposa tinha perdido muito sangue e quase não era possível ter chances de vida. Mas pra Deus nada é impossível. Ai, gente, perdão. É que eu fiquei emocionada, mas vamos lá. E como você deve imaginar, eu terminei sim com a Ciclana, que era outra Maledite, por sinal, que sempre fez de tudo para acabar com a vida do bebê, mesmo na barriga da minha esposa. E novamente Deus me disse que ela, junto de fulana, fez outro tipo de ritual para acabar com a vida do bebê e da minha mulher. Eu já conheci muitas Maledites, Li, e graças a Deus hoje eu vivo em paz. Eu nunca mais ouvi e nem... eu acho que vi, né, e nem ouvi falar... Ah, tá. Mas eu nunca mais ouvi nunca mais ouvi falar da Maledite, e prefiro assim. Acho que foi isso. Acho que eu nunca mais vi nem ouvi. É isso mesmo, eu nunca mais vi e nem ouvi falar da Maledite. E eu prefiro assim. Eu tenho outros relatos e assim que sobrar tempo, com certeza eu irei mandar um beijo. Um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. Gente, esse relato são tantas camadas que eu não sei nem por onde começar a comentar. Só que uma coisa que eu fiquei curiosa é porque no final colocou assim, né? Eu nunca mais ouvi e nem vi falar. Só que aí, dessa Maledite que você tá falando, no caso, a que você se relacionava na época ou a sua irmã? Porque, gente, eu acho que quando é com o irmão, assim, é bem difícil você cortar laços, assim, 100%, a não ser, por exemplo, hoje em dia, igual você já tá com 58 anos, né? Deixa eu só voltar aqui. Que eu acho que foi 51 anos, isso foi enviado esse ano o relato, fevereiro. Então, assim, talvez hoje em dia, né, às vezes ela nem viva mais, né, vai saber porque os anos vão se passando, né, as coisas vão acontecendo, mas como será que ela tá hoje em dia? Porque, gente, não é possível, uma hora a pessoa tem que pagar. Então, assim, se você assistiu o relato e, né, quiser pôr nos comentários, coloca aí o que aconteceu com a Maledite, que no caso, né,
irmã do seu pai, sua tia. O que aconteceu com ela? Vive bem? Vocês ficaram sabendo de alguma coisa? Às vezes, porque às vezes, gente, por mais que a pessoa se mudou pra longe, não tem nenhum contato com a família, uma hora ou outra a gente descobre alguma coisa que tá acontecendo, porque é impossível a pessoa desaparecer e você cortar laços 100%, ainda mais quando é família. Uma hora ou outra chega no nosso ouvido alguma coisa que aconteceu com a pessoa. Então, coloca aí nos comentários que eu fiquei curiosa. E, gente, tipo assim, matou o próprio irmão. Ai, gente, que loucura. Que loucura. Tem gente que é doida. Só pode, gente, não tem... É ruim, é tão ruim que chega a ser doida, porque não faz sentido fazer tanta maldade assim, sabe? Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu nem vou ficar comentando muito, gente, porque esse relato tem muitas camadas, nem dá pra comentar tanto, senão eu vou me estender muito. E ainda tem mais 3 relatos pra ler. Então vamos pro próximo. O próximo relato se chama A Maledite Invejosa. Oi, Leandra, tudo bem? Por aqui tudo certo. Pode falar o nome. Meu nome é Eric, tenho 25 anos e não há problema em revelar o meu nome. Bom, o relato que eu vou contar a seguir aconteceu com a minha mãe Sueli quando eu tinha 9 anos de idade. Não tem problema citar o nome dela, porque infelizmente ela já não está mais nesse plano conosco. Essa história ela é tão real, essa história é tão real quanto intrigante para mim. Mas não me perturbou tanto porque eu sempre vi esse tipo de coisa devido ter crescido em uma igreja evangélica que mexia muito assim com libertação e quebra de feitiços. E se houver mais algum nome além do da minha mãe, será trocado, para não expor nem as pessoas que se envolveram. Mas sem mais enrolações, vamos ao relato. Deixa eu só beber uma água. A minha mãe era uma pessoa muito engajada, né, em uma igreja evangélica aqui da minha cidade. O pastor Lúcio sempre notou ali a devoção dela e aos poucos foi integrando a minha mãe aos trabalhos da igreja. Do tipo assim, limpeza da igreja, arrumar ali a Santa Ceia, orar pelas pessoas e etc. E minha mãe, muito grata a Deus, sempre dava o seu melhor em tudo que era delegado a ela, né, para fazer. E isso logo gerou ali assim, olhares de inveja do restante dos colaboradores da igreja. Uma certa irmã, chamada Diana, sempre teve ali uma aversão à minha mãe. Inventava fofocas com o nome dela, tentava impedir o pastor de colocar a minha mãe ali nas escalas da igreja e falava que a minha mãe era soberba e que fazia as coisas só para aparecer e ser elogiada. E demais investidas, todas sem sucesso. E também demais investidas ali, todas sem sucesso, pois Lúcio via que minha mãe era humilde, né, e merecia estar onde estava. Só que aconteceu de o pastor Lúcio ser transferido de cidade, e aí veio o pastor Manuel no lugar dele. Um pastor totalmente egocêntrico, que se achava melhor que todo mundo. E obviamente, Leandra, a Ana e ele deram super certos, porque uma cobra, ela reconhece a outra de longe e se tornam amigas, isso é verdade. Bom, esse pastor começou a intimidar a minha mãe, os outros colaboradores, né, que eram simples e mais humildes, e a tal Ana era cada vez mais exaltada. As tarefas de mais destaque da igreja eram dadas, né, a ela, e a minha mãe e os outros ficavam com assim os trabalhos pesados e sem prestígios. Porém, com todas essas circunstâncias, a minha mãe continuava dando o seu melhor e sempre recebia de Deus, né, as bênçãos que ela sempre buscava. E Ana, mesmo tendo todos os privilégios, não alcançava sua plenitude em Deus, e isso a fazia arder de raiva. Enfim, aconteceu que logo alguns meses depois dessa transferência do pastor Lúcio, aconteceu um fato que eu não vou mencionar aqui no relato, pois não é relevante e vai só deixar a história muito grande e não vai acrescentar assim nada de importante. Só que o fato aconteceu e a minha mãe saiu dessa igreja e foi para outra igreja aqui da cidade. E até aí a minha mãe se viu livre da cobra da Ana. Mas a pessoa, quando ela não se contenta em simplesmente aceitar a realidade, ela sempre tenta estragar a realidade dos outros. E acontece que a minha mãe tinha, né, amigos lá nessa igreja que ela pertenceu.
E o contato dela permaneceu, pois as amizades ultrapassaram ali a barreira da religião. Uma amiga dela, que aqui vou chamar de Célia, sempre conversava todos os dias com a minha mãe e sempre a Célia falava, né, que o nome da minha mãe não saía da boca de Ana e que ficava falando, né, que queria saber como que ela era tão feliz e humilde e como alcançavam as bênçãos, né, e ela não. Sendo assim que ela era da mesma igreja e que fazia as coisas até mais relevantes para Deus do que a Sueli. E bom, a minha mãe sempre falava com a Célia para ignorar a Ana, porque sabia que tudo que ela invejava da minha mãe ela jamais era capaz de ter, que era caráter e moral diante de Deus e das pessoas. E o que não deixa, né, de ser verdade, porque agora que vem a parte estranha da história. Passados alguns meses dessa transição ali de uma igreja para outra, 6 meses para ser mais exato, a minha mãe começou a ajudar nessa nova igreja que estava frequentando, igual fazia na outra. E a Ana ficou sabendo e ficou muito irada porque sabia que ela iria continuar se destacando mais que ela. E mesmo que não fosse assim na mesma igreja, então ela secretamente começou a planejar a sua maldade. Passados mais uns 3 meses que a minha mãe estava trabalhando na igreja, ela começou a deixar a desejar nos trabalhos, por questões de saúde. Assim, Leandra, minha mãe tinha uns problemas de saúde, ela era hipertensa, diabética e cardíaca, mas sempre cuidou de tudo certinho. Porém, a sua saúde começou a piorar de maneira súbita. Ai, gente. Ao ponto de os médicos não terem feito... Ai, que tristeza. Começou a piorar de maneira súbita a ponto de os médicos não terem feito algum sobre a minha mãe. E isso afetar, né, o seu desempenho tanto em casa quanto na igreja. E eu me lembro, Leandra, que eu ia com a minha mãe para a igreja a pé e a gente parava para a minha mãe poder descansar umas 8 vezes ali no trajeto. E assim, não era nem 500 metros de distância da nossa casa até a igreja. A saúde dela estava indo de mal a pior até que ela resolveu entregar os cargos da igreja e ficar só como membra mesmo. Muito triste com isso, ela foi contar isso para a Célia, que consequentemente contou para outras pessoas na igreja com o intuito de pedir orações pela minha mãe. E é óbvio, né, que não era intenção, mas a informação chegou no ouvido de Ana, que não demonstrou empatia. Muito pelo contrário, disse que era castigo de Deus pela soberba da minha mãe. Você acredita, Leandra, que até ir visitar a minha mãe, ela teve coragem de ir para se certificar de que ela estava acabada? Ela teve essa coragem. Chegou em casa, falou um monte para minha mãe e saiu, deixando ela totalmente arrasada. Passando mais uns dias, a minha mãe só piorando, minha mãe assim sem saber o que fazer, pois nem assim os serviços de casa ela estava conseguindo fazer. Ela ligou para o pastor da igreja que estava indo, né, que aqui eu vou chamar ele de Benício, e pediu que ele fosse até lá para orar por ela, pois ela tinha muita fé que Deus operaria sobre a saúde dela. No dia em questão, estava somente minha mãe e eu em casa. O pastor chegou, então eu o recepcionei e o conduzi ao quarto da minha mãe. E Li, é agora que acho que é a história. Ele falou assim, é agora que a Cida fica bem bizarra. O que é Cida? Eu acho que é a história, não sei. Vamos lá. O pastor começou a orar pela minha mãe e eu me lembro de sentir uma presença muito sombria rondando ali o quarto. O pastor logo pediu que eu saísse de lá, pois não queria que eu presenciasse o que estava prestes a acontecer. Logo obedeci e fui para o meu quarto. Mas é quando eu saía do quarto, né, quando eu estava saindo, eu vi a minha mãe se retorcer na cama e começar a urrar com uma voz muito estranha. Parecia uma voz masculina demoníaca. E amedrontado, eu corri e me tranquei ali, né, no quarto. E fiquei ali ouvindo o que estava acontecendo. O espírito manifestando na minha mãe, falando muitas coisas. Inclusive que ele foi mandado para matar ela. O pastor perguntou o que esse espírito tinha recebido para matar ela e
Pasmem. Ele falou que recebeu sangue de galinha com mel para matar a minha mãe com diabetes. E realmente, desde quando a minha mãe começou a adoecer, a sua glicemia estava sempre alta e sem motivo aparente. Pois ela sempre tomou a insulina certinho, né, os medicamentos, a alimentação correta, sempre fazia o acompanhamento médico, mas estava sendo a mesma coisa que tomar água, sabe? E aí a glicemia dela sempre ficava acima de 200. Quem tem diabetes sabe que esse número é muito fora do controle. O pastor repreendeu aquele espírito, né, quebrando aquela demanda, e ele fez algo que hoje sei que foi errado, mas felizmente serviu para descobrirmos quem foi a pessoa responsável por fazer aquele trabalho maldito. Ele pediu para o espírito voltar com a oferenda dele para quem havia feito e expulsou aquilo da minha mãe. Bom, logo ela recobrou ali a consciência, estava bem cansada, né? E eu lembro que o pastor pegou uma água e deu para ela e me chamou para conversar. Me explicou que aquilo que eu presenciei era algo maligno que tinham feito para minha mãe e que ela iria ficar bem porque já havia sido repreendido. Eu fiquei assustado porque era com a minha mãe, mas eu já tinha visto algumas coisas assim parecidas na igreja, mas nunca pensei que fosse ver a minha mãe naquela situação. E bom, passado um dia após o evento, milagrosamente a glicemia da minha mãe abaixou. E dali pra frente ela só foi melhorando. Começou a fazer as coisas em casa novamente, né, que estavam todas em cima de mim, porque na época assim eu era bem criança e também estava tudo em cima, né, pro meu pai fazer, que trabalhava o dia inteiro. E aí na tarde do outro dia em que aconteceu esse fato, Célia, a amiga da minha mãe, liga para conversar com ela, como de costume. Quase todos os dias, né, elas costumavam ali conversar. E Célia chegou com um babado fresco para minha mãe. Célia contou que no dia anterior, que foi no caso no dia do exorcismo, ela, os irmãos da igreja e o pastor foram para um monte para fazer umas orações, e a Ana estava no grupo. E um dado momento ali, quando estavam todos reunidos em oração, Ana começou a passar mal e se estribuchar ali no chão e começou a vomitar sangue. E ela alegava sentir o sangue ter muito gosto de doce. E também vomitou um pedaço de papel com umas escritas que não dava para ler por conta, né, que era noite e estava ali embebido no sangue. Minha mãe, chocada com o que havia ouvido, contou da história que aconteceu com ela no mesmo dia. E assim descobrimos que Ana havia sido uma maledite na vida da minha mãe por pura inveja. Bom, depois desse acontecido, a Ana saiu da igreja e se mudou de cidade e eu não tenho mais notícias dela. Depois de muitos anos, infelizmente a minha mãe veio a falecer, mas deixando um legado de muito caráter e humildade para mim e para a minha família, dando-nos a ligação de que aquilo que nós somos e temos em Deus jamais irá se perder diante da maldade que os outros lançam sobre nós. E esse foi o meu relato, Leandro. Eu espero que escolha ele para ler em seu canal e que você continue fazendo o seu trabalho de excelência. Tenho outros relatos também, caso você queira que eu conte, é só falar. Muito obrigado e um abraço para você e a todos do canal. Um beijo, um grande abraço e pode mandar sim. E aqui no meio do relato eu fiquei apreensiva porque eu tava pensando que ela ia falecer, né? Porque você disse lá no início do relato que sua mãe já era falecida. Eu fiquei com medo de ter sido essas causas. E aí, te contar uma coisa que eu já falei várias vezes aqui em outros relatos, inclusive nessa mesma coletânea já citei. Quando a demanda é quebrada, não tem muito o que fazer, tá? Volta pra outra pessoa, não existe isso de não voltar. Que igual você falou, eu sei que não é certo e tal, mas é que não tem o que fazer. Quando você quebra, ela volta realmente pra pessoa. Ela só não volta se a demanda der certo, aí se der, não volta. Mas é lógico que dependendo da maldade que foi a pessoa lá na frente, ela é cobrada. Mas assim, gente, ela é cobrada de outras formas, né? Mas agora, quando a demanda é realmente quebrada, é desfeita, ela volta pra pessoa e faz na pessoa que demandou a mesma coisa que ia fazer, né, pra quem foi enviado. E gente, esse relato aqui é uma coisa assim que a gente tem que ficar muito alerta, porque a gente escuta muito, as pessoas elas têm muita intolerância religiosa e
E tipo assim, elas sempre acham que só, vou dizer macumbeiro, né? Que só macumbeiro faz maldade. Não, que fulana jamais faria o mal. Fulana vive dentro da igreja evangélica. Fulana vive indo em missa. Jamais faria uma coisa dessa. Olha esse caso. Gente, tem um acontecido, que inclusive aconteceu comigo. Eu acho que eu já mencionei antes uma vez com vocês, isso tem muitos e muitos e muitos anos, que foi uma pessoa de dentro da igreja, gente. E aí quando foi revelado, eu falei, aí eu tive essa mesma reação, eu falei, aí eu ri assim, fulana vive mais dentro da igreja, assistindo missa do que em casa, como assim? Aí a pessoa, né, que me orou e tudo mais, ela falou assim, então vai rindo, vai achando que maldade é só no terreiro. E foi muito doido que essa pessoa da época que me fez a oração e me revelou, ela é evangélica, tipo, não frequenta terreiro nem nada do tipo, e lançou essa. Vai achando que é só quem frequenta terreiro, porque nessa época, gente, eu devia ter, tipo assim, 16, 17 anos, por aí, ou nem isso. Por aí, eu acho que por aí, era essa idade mais ou menos, eu tinha 16, 17 anos. E eu não entendia muito de religião, sabe? E aí eu fiquei chocada, né? Porque você fica chocado quando você vê uma pessoa que, tipo, é crente fervorosa falar uma coisa dessa. E aí eu fiquei muito pensativa. E aí a pessoa fez. Mas é a minha sorte que eu vomitei o que a pessoa jogou pra mim. E aí por causa disso eu fiquei uns 15 não, já é exagero. Eu tô 16, eu vou fazer 27, eu devo ter ficado uns 10 anos da minha vida sem conseguir comer torcida, sabe, o biscoitinho torcida, porque quando o negócio que me fez mal tava na torcida que eu comi. E aí, gente, eu vomitei, aí eu fiquei com gosto daquilo. Aí agora, tem pouco tempo que eu voltei a comer, porque eu fiquei durante muitos anos com nojo por causa disso. Mas não foi a torcida que me fez mal, entendeu? Foi o que aquela vagabunda lançou pra cima de mim. E bem feito. Hoje tá super fodida da vida, vive na miséria, e é assim que tem que ser. Gente, desculpa, mas eu não tenho pena de quem fica demandando coisa ruim pros outros. Não tem. Por mim tem que se fuder mesmo. Inclusive, esses dias me contaram uma situação que essa pessoa tá passando. Eu ri. Deus me perdoa, mas eu ri. Não consigo ter pena. Não consigo. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo e último. Gente, essa coletânea vai ficar gigantesca. E esse se chama Maledite. Apenas. Vamos lá. Oi, Leandra, tudo bem? Eu espero que sim. Passando primeiro, né, pra lhe dizer que eu amo o seu canal. Deixa eu só ver se tá pegando áudio, tá? E eu uso ele como podcast enquanto trabalho, estudo, arrumo casa, tomo banho, entre outros afazeres. E eu me chamo Cláudia, nome fictício, e não tem problema em revelar. Não teria problema em revelar o meu nome, porém, como algumas informações, não quero que seja... como eu não quero que seja... Algumas informações eu não quero que seja exposta, eu prefiro trocar de nome. Mais pra frente, você e seus seguidores, caso leia, entenderá. Eu acho que é porque ela deve falar mais, assim, nome dos lugares e tudo mais, eu entendi. Bom, vamos lá. Hoje eu vim lhe contar sobre uma maledite na minha vida que me atormenta até os dias de hoje, até os dias atuais. O meu relato com essa maledite começa no ano de 2012, quando fomos eu e ela para um encontro da igreja, a qual frequentávamos aos sábados. Não tive contato com ela antes, né, desse encontro, e nessa época eu tinha 13 anos. Nesse encontro nos aproximamos e ficamos amigas durante aquele final de semana. Porém, quando voltamos, perdemos o contato, né, e voltando a nos reencontrar somente no final do ano de 2017, quando eu já estava com 18 e ela 17 anos. Porém, ela me disse que tinha 19. Eu só vim saber tempos depois que ela tinha mentido a idade. Voltamos ali a nos reencontrar quando ela começou a me seguir no Instagram e eu segui-la de volta.
Em janeiro de 2018, eu estava querendo muito ir para uma praia que tem aqui perto da minha cidade, então eu coloquei nos status ali do Instagram para ver quem iria, né, naquele final de semana para a praia, pois o local é bem badalado aqui na região. Ela imediatamente me chamou no direct falando que também estava querendo ir, então combinamos e fomos juntas. Essa foi a primeira vez que saímos juntas. Nessa ocasião, conversamos muito e nos divertimos também. Foi quando ela me contou que no meio do ano de 2017 ela terminou um relacionamento faltando apenas um mês para casar, assim, com tudo pronto. E foi quando eu comentei com ela que tinha terminado um noivado faltando 2 meses para o chá de casa nova. Guardem essa informação, pois lá na frente ela será importante. Então éramos duas ali recém-solteiras, aproveitando a vida. Eu ia na casa dela, ela vinha na minha, saíamos bastante, porém eu percebi algumas conversas controversas. Mentirinhas por besteiras, porém pagava de doida e não comentava nada, sabe? Eu guardava pra mim. Ela me disse que já tinha terminado o ensino médio, que fazia curso pela manhã e estágio à tarde, e eu super acreditei. Eu nessa época comecei a trabalhar à noite em um barzinho, e um belo dia, pela manhã, uma senhora me ligou e era a mãe dela, dizendo que precisava falar comigo. E ela me ligou com um ar assim bem grosseiro que eu até estranhei. Eu tinha visto, né, a mãe dela poucas vezes e nenhuma dessas vezes isso tinha acontecido. E ela morava com a mãe e o padrasto na época, porém eles saíam muito. Bom, eu estranhei, mas marquei de encontrar ela. Vamos chamá-la de Clotilde, para melhor entendimento do relato. Clotilde disse que não era para mim falar com Maledite, que tinha marcado o encontro comigo, pois o que ela queria me falar, ela não queria que Maledite soubesse. Fui ao encontro com Clotilde e lá eu descobri quem realmente Maledite era. Porém, eu não abri os meus olhos. Clotilde me falou que Maledite não tinha 19 anos e sim 17. Que Maledite não tinha terminado o ensino médio e estava estudando, porém provavelmente iria perder o ano, pois ela não estava indo às aulas. Eu queria saber com quem Maledite... Queria saber com quem Maledite estava ficando, pois Maledite estava levantando todos os dias às 8 da manhã para se encontrar com alguém que ninguém sabia quem era. E ela tinha medo do pior acontecer. Porém, eu não sabia quem era o cara com quem Maledite estava, porque ela não me falava. Maledite sempre escondeu muitas coisas, assim, não só de mim, mas da mãe e das pessoas ao seu redor. Clotilde me contou que Maledite estava namorando com um homem muito responsável que arrumou a casa toda. Clotilde me contou que a Maledite estava namorando com um homem muito responsável que arrumou a casa toda para eles ali casarem. Que ele era de boa família e ela amava o relacionamento da filha com esse homem. Porém, faltando um mês para o casamento, eles terminaram porque Maledite não queria mais o relacionamento. E logo em seguida, quando terminou, já começou praticamente assim, no mesmo dia, a sair com o outro. O menino era assim, um menino direito também, que fazia tudo por ela, porém ela maltratava o menino mais que tudo. Entre outras coisas, que me deixou abismada, porém eu não irei colocar aqui para o relato não ficar maior do que já está e do que ficará. Eu fiquei com o pé atrás com Maledite, porque uma mãe falar tudo aquilo da filha, imagine o que eu não iria passar, Eu fiquei com o pé atrás com a Maledite, porque uma mãe falar tudo da filha, imagine o que eu não iria passar. Imagino que o que eu iria passar não é certo, Acho que foi isso que ela quis dizer. Bom, mas porém, assim, pro meu azar, a Clotilde gostou de mim e achou que eu seria uma boa companhia pra filha, entendi. Pois eu trabalhava, eu era responsável, de família direita. Eu só tive um equívoco de ser mãe aos 15, porém eu sempre fui muito responsável como mãe. Então Clotilde começou a me chamar para ir almoçar lá, para poder jantar lá aos finais de semana. E assim eu mais Maledite voltamos à nossa amizade com tudo. E isso tudo assim que eu relatei acima foi em apenas 6 meses de amizade.
E eu comecei a morar só, pois os meus pais compraram outra casa e se mudaram de bairro. E o lugar que eu trabalhava, né, era no bairro da antiga casa deles, então eu decidi morar sozinha e a minha filha ficava comigo e com os meus pais. Bom, quando foi por volta de agosto e setembro de 2018, a Maledite me liga por volta da meia-noite, desesperada, perguntando se eu estava em casa e se podia ir para lá, pois tinha descoberto uma coisa e precisava me contar com urgência. E eu disse que estava, né, e pedi para um amigo meu ir buscar ela na casa dela. Quando ela chegou, começou a me mostrar fotos que tinha tirado ali do celular da mãe dela. E essas fotos era de uma conversa da mãe dela com um pai de santo. Nesse tempo, a Maledite estava ficando com um homem que era assim, todo errado. Já tinha sido preso por roubo, homicídio, entre outras coisas. Porém, eu não sabia que ela não tinha... eu não sabia, né? Porque ela não tinha me contado esse outro lado dele. Ela só tinha contado só da parte que ele era trabalhador e comprou um apartamento pra ela, sabe? Com aquelas histórias bem lindas de cena de novela, onde o homem leva ali a pessoa até o apartamento e já tem um outro homem esperando só pra mocinha ali assinar os documentos da casa nova. Só que assim, o que me surpreendia era que eles estavam ficando há apenas 3 meses e ele já chegou e entregou um apartamento pra ela. Porém, assim, mais uma vez, eu não questionei, só acreditei, né? Enfim, a Maledite chegou com fotos ali do celular da mãe, com uma conversa com o pai de santo em que a mãe estava, tipo assim, na conversa mostrava, né, que a mãe estava fazendo feitiçaria pra ela largar o cara. Como estava os dois morando na casa da mãe ali da Maledite, pois todos os homens que ela ficava e passava ali de um mês, ela sempre levava para morar com ela e a mãe e o padrasto, e eles, tipo assim, a mãe e o padrasto acabava, né, omitindo por medo dela, então sempre morava todo mundo junto. Enfim, essa Clotilde acabava lavando, né? Então ela lavava as roupas do namorado da filha. Então foi fácil conseguir uma cueca para fazer ali um feitiço para a separação do casal. Porém, a Maledite descobriu, né, e brigou feio com a mãe, pedindo ali para vir morar na minha casa. Ai, meu Deus. Eu, como amiga, e ouvindo só o lado de Maledite, aceitei e apoiei dentro do meu lar. Era até tranquilo morar com ela, pois ela quase não ficava em casa. E eu trabalhava de 8 da manhã até às 5. E depois pegava em um outro lugar das 18 e saía por volta da meia-noite a 1h da manhã. Ficando livre apenas aos domingos de dia e às segundas à noite. Por isso a minha filha, né, não ficava muito comigo. E aí a Maledite morou comigo por 2 meses, né? E nesses 2 meses eu arquei com as despesas sozinha, pois ela me disse, né, que estava sem receber e eu cobria as despesas. Sendo que a minha conta de energia subiu muito, pois além da minha geladeira, né, tinha a geladeira dela que puxava muita energia. Além da conta de água e também da feira, que era eu que fazia. Porém, eu não me deixei levar com isso. E aí, ao final dos 2 meses que a Maledite estava morando comigo, 2 bombas. A primeira, o cara foi preso por roubo novamente. E foi quando a mãe dela, né, me contou quem ele realmente era. E o segundo, a Maledite estava grávida. Eu esqueci de relatar que quando ela foi morar comigo, ela já tinha feito seus 18 anos. Deixando ali a mãe dela possessa de raiva porque os feitiços que tinha feito não havia funcionado e a filha dela estava grávida do cara que ela mais odiava. Bom, quando a mãe da Maledite descobriu a gravidez, correu para fazer as pazes com a filha, pois o intuito dela era que a filha abortasse para não ter ali nenhuma relação com o cara, levando a filha para morar com ela novamente. E assim convencendo a filha a abortar o bebê, dando vários e vários remédios, injeções e chás para que a Maledite perdesse o bebê. Porém, não foi isso que ocorreu. Em uma das ultrassons que a Maledite fez para ver se estava abortando ou algo estava acontecendo ao bebê, o médico ali percebendo, né, o que vinha ocorrendo, falou que o bebê estava em pé e que nada que eles fizessem iria fazer perder o bebê. E nada que elas fizessem iria fazer perder o bebê, fazendo com que a Maledite e Clotilde parassem, né, ali com os abortivos, com medo do bebê vir com algum problema de saúde.
E nesse tempo que Clotilde voltou para a casa da mãe, eu comecei a abrir os meus olhos com ela, pois na época, né, eu estava passando por problemas financeiros, pois eu tinha saído de um dos empregos e solicitei que ela me ajudasse com as contas que tinham ficado ali pendente. Porém, a mesma pagou de doida e não me pagou. Mas aí continuando, assim, ela não pagava, mas continuava saindo, curtindo, comprando roupas e parecia que esquecia que me devia. E vendo a minha situação, ainda tinha coragem de falar que comprou um vestido de R$400 à vista e um short de uma marca jeans ali famosa de R$350. Porém, né, quando eu cobrava, ela dizia que ainda não tinha recebido. Eu apenas deixei pra lá e me afastei, porém todas as vezes que ela precisava da minha prancha, por ser uma prancha profissional, me ligava dizendo que estava com saudades, que era pra mim almoçar lá com ela e depois logo pedia algo. Maledite arranjou outro homem e esse, sendo um rapaz trabalhador, assumindo ela e o bebê que ainda se encontrava na barriga. Com 7 meses de gestação e registrando ali a criança quando nasceu, mesmo sabendo que, né, ele não era o pai, registrou mesmo assim. Porém, foi a criança nascer e completar 4 meses que a Maledite largou esse rapaz e voltou a curtir e arranjar, né, outros namorados temporários que duravam ali 3 e 4 meses de relacionamento. Todos indo morar com ela e sua mãe, né, Clotilde, e o padrasto de Maledite. Durante esse tempo, eu vinha tendo muitos altos e baixos na minha amizade com Maledite, pois a mesma só queria o venha a nós, e o vosso reino, nada. E quando ela me pedia algo como favores, dinheiro, maquiagens, roupas emprestadas, e eu podia, né, servia, eu era a melhor amiga do mundo. Porém, quando eu não podia ajudar, ela parava de falar comigo, me bloqueava e só aparecia quando precisava de mim. Bom, eu, como uma boa besta, aceitava tudo e não ligava. Eu achava que era o jeito dela e só deixava. Para vocês terem noção, eu já cheguei a pedir dinheiro emprestado para poder emprestar a ela, pois eu não queria ficar sem a amizade da mesma. Bom, no final do ano de 2018, quando a Maledite ainda estava grávida, eu comecei a namorar e foi quando nos afastamos um pouco. Porém, no início de março de 2019, o relacionamento acabou me deixando devastada, pois acabou de forma trágica com a morte do meu namorado. Na época, né, do meu namorado na época, que me fez entrar em uma verdadeira depressão, sem querer, assim, sair, comer e também a me cuidar. E aí eu tive que acabar voltando para casa ali dos meus pais, tendo ali todo o cuidado, né, porque na casa dos meus pais eu ia ter todo o cuidado que eu necessitava naquele momento. 2 meses depois do acontecido, a Maledite, voltando a ficar solteira, se reaproximou de mim, retomando ali a nossa amizade como antes. E um detalhe que eu não coloquei no começo do relato é que a minha mãe nunca gostou da Maledite, porém eu achava que era ciúmes de mãe, sabe? Pois a mesma sempre foi muito ciumenta em relação a mim com amizades. Quando eu me afastei de Maledite, ela amou e agradeceu a Deus. E agradeceu a Deus por isso, porém um certo dia, né, enquanto eu me arrumava para poder me encontrar com Maledite, a minha mãe falou a seguinte frase: eu quero saber quem será a próxima pessoa que vai aparecer na sua vida para lhe afastar de Maledite. Tomara que essa pessoa lhe afaste de vez dela. Porém, eu não dei muito assunto, terminando ali de me arrumar e saindo para me encontrar com Maledite. Sim, eu sei que o relato está imenso, porém essa foi só a primeira parte dele. A segunda parte começa agora com o final e o verdadeiro tormento entre a minha amizade ali, da minha amizade com a Maledite. No dia 8 de setembro de 2019, uma amiga minha, que irei chamá-la aqui de Letícia, me chamou para sair e eu fui nesse dia, assim, eu não estava muito afim de sair, mas por insistência da Letícia, eu acabei indo. Foi tanto, assim, que eu nem me maquiei, vestindo, assim, só qualquer roupa ali do guarda-roupa e indo. Letícia, então, me falou que um amigo dela passaria para me pegar, pois ele morava no mesmo bairro que eu, né? E aí ela me mandou ali a foto do rapaz e perguntando se eu não já conhecia, e ali eu olhando disse que não. Mas, bom, ela mandou, né, o contato do rapaz para que eu pudesse marcar no melhor lugar para ele poder me pegar. E aí eu fui, conversei com ele, a gente marcou e eu fui de encontro com ele. Eu entrei no carro e fomos eu e ele para poder buscar Letícia, que veio acompanhada de uma outra amiga. Saímos nós 4 para um barzinho e chegando lá, eu e esse rapaz, que aqui eu vou chamar ele de Marcelo, começamos a conversar. Nessa conversa, Marcelo
com 31 anos, me contou sua breve história de vida. Porém, nesse momento eu já estava assim mais para lá do que para cá, então eu não me acabei assim não me atentando muito à parte em que Marcelo contou que terminou um relacionamento faltando apenas um mês para o seu casamento, com tudo pago e pronto. Bom, aí eu contei a ele a minha história de vida também, e ali no final da noite nós acabamos ficando. E como já tínhamos trocado de celular logo cedo, no outro dia, quando eu acordei, tinha uma mensagem de Marcelo me desejando um bom dia. E depois dali começamos a sair só eu e Marcelo e começamos a ficar. Uma semana depois que saímos pela primeira vez, eu contei pra minha tia, né, que estávamos saindo, né, que eu tava saindo ali com um rapaz muito legal. E aí nessa hora eu lembrei do primeiro dia, quando o Marcelo me contou que tinha terminado o relacionamento faltando um mês pro casamento. E aí eu lembrei da história da Maledite, e nessa hora me veio um estalo e pensei, meu Deus, será que não é o ex dela? Bom, eu corri e mostrei a foto do Marcelo para minha tia, pois ela conhecia a Maledite antes mesmo de mim. E aí eu mostrei a foto e, para minha surpresa, era a mesma pessoa. Leandra do céu, o meu chão se abriu ali naquela hora. Eu não poderia acabar com uma amizade, né, que na minha cabeça era perfeita, por causa de um homem. Então eu decidi conversar com o Marcelo, falei que não podíamos ficar, né, por mais que... porque né, ele era ex da minha amiga e que eu não iria trocar uma amizade por um relacionamento. Eu fui depois contar pra Maledite o que tinha acontecido, foi quando que, para minha surpresa, ela já estava sabendo que eu estava ficando com ele. Não sei quem, mas nos viram em um barzinho ali um dia e a pessoa que viu contou pra ela. Ela disse que por ela estava tudo bem e ela não se importava. Eu e ele éramos boas pessoas e dizia que a gente merecia ele ser feliz, que o casamento com ele não deu certo porque esfriou. Eu esqueci de relatar acima, mas eles dois passaram apenas um ano namorando. Quer dizer assim, namorando e noivos iam casar ali com um ano que eles estavam se relacionando. E bom, porém eu disse a ela que eu não ia continuar ficando com ele, que eu não trocaria a nossa amizade por isso. E até aí tudo bem. Mas a minha surpresa foi acordar no outro dia pela manhã e ver no status da Maledite que a mesma colocou ali no dia anterior, quando acabamos a nossa conversa, a seguinte coisa: 1 hora dessas, eu querendo paz e sossego, vem gente me falar de amizade. O que nada me acrescenta não me faz falta. Então eu pensei comigo, já que eu não tô acrescentando em nada, falta também não vou fazer. Mandei mensagem pro Marcelo perguntando se ele queria continuar comigo. Ele me disse que sim, que estaria disposto a enfrentar o que fosse, se eu quisesse. Então, voltamos a ficar. E quando foi no feriado de outubro, eu viajei com a minha família. Eu viajei com a minha família. Marcelo e eu éramos assim apenas ficantes. Ninguém da minha família o conhecia ainda. Porém, quando voltei, Marcelo quis vir conhecer, né, melhor a minha família, pois quase... Ela tinha viajado com a família, Marcelo não havia ido. Porém, quando eu voltei, Marcelo quis vir conhecer a minha família, pois quase morremos de saudade ali em uma semana que passamos longe. E eu, nesse tempo, estava me organizando para alugar uma casa novamente para morar só. Porém, Marcelo me chamou para morar com ele, já que o mesmo tinha sua casa própria. Então, com 2 meses ali de ficar namorar, fomos morar juntos. Doidos? Não, intensos. Bom, eu tinha bastante referência de Marcelo, pois uma tia minha o conhecia, né, pois já tinha estudado com ele. Então eu fui com a cara e a coragem, acreditando na referência que os outros me contavam sobre ele. Quando fizemos os 2 meses, eu fui morar com ele. Fiz ali uma surpresa cheia de fluflus e tal pra ele em casa, com corações, pétalas de rosas e mensagens de amor. Porém, fui trabalhar, pois eu tinha voltado pro meu antigo trabalho, né, aquele que pegava das 5 e ia até a meia-noite. E aí, quando ele chegou, ele viu, tirou fotos, postou ali no status ali do WhatsApp. E aí, minha filha do céu, para que ele fez isso? Marcelo ainda tinha o número de Clotilde. E os dois tinham uma amizade porque Clotilde parecia gostar mais assim do Marcelo do que da Maledite. E aí a Clotilde viu e ela entrou em pânico, porque ela ainda tinha esperanças de Marcelo voltar para Maledite. Mas ela me conhecia, ela sabia que eu era direita e que quando eu estava em um relacionamento eu me entregava 100%. Então ela já imaginava que nós não iríamos separar assim, porque Marcelo, né, era igual a mim.
Então ela começou a enviar mensagens para Marcelo falando horrores de mim. Foi quando Marcelo cortou logo as asinhas dela, não deixando ela se intrometer no nosso relacionamento, dando uma bela que deu uma baixa nela ali e a bloqueando. Nisso, Clotilde contou para Maledite o que havia ocorrido, e aí a Maledite ligou me esculhambando, dizendo que sabia que eu e mais Marcelo estava ali espalhando pelo nosso bairro, que ela tinha traído ele na época, né, que eles estavam juntos, sendo que assim, nem eu sabia dessas histórias, entre outras coisas, né, eu nem tava sabendo. E foi quando eu e Marcelo fomos lá na casa dela, pois ela disse que iria na casa dos meus pais para poder fazer aquele barraco lá na porta da casa deles. E ela queria fazer isso porque ela sabia que eu odiava, né, essas coisas. Então, eu e Marcelo fomos na casa delas e chegando lá, as duas inventaram várias histórias para Marcelo sobre mim. Dizendo que eu não prestava, que eu era puta, que ele ia quebrar a cara dele comigo, entre outras coisas. Marcelo só falou, tá bom, pode deixar, eu vou pagar pra ver. Não se metam mais na minha vida e nem no meu relacionamento. Saímos de lá e eu fiquei com a pulga atrás da orelha com a história, né, que elas falaram da traição, e eu perguntei pra Marcelo. Foi quando ele me contou que quando eles terminaram, uma pessoa chegou pra ele e perguntou o que ele era de Maledite. E aí ele falou, né, que... E aí, né, nisso que ele contou, essa pessoa disse que a Maledite falava pra todo mundo que eles eram primos. Marcelo levava a Maledite várias vezes na casa de um menino que ela falava que estudava junto com ele, dizendo, né, que era para fazer trabalho de escola e tal, só que na verdade o menino era amante de Maledite, e aí a Maledite dizia pro menino que o Marcelo era primo dele, e ainda colocava Marcelo para levar ela para casa do amante. Jesus. Essa história, assim, Marcelo só veio saber quando eles terminaram, então também não quis mais saber e nem sabia atrás para procurar explicações com a mesma. Marcelo então me contou que, faltando assim 2 meses para o casamento, eles estavam bem, e foi quando a Maledite e Clotilde, um outro rapaz ali de uma religião, foram para a casa de Marcelo lavar a casa com uma água de obó, não sei, deve ser ebó, não sei. Não sei se realmente era isso, eu não entendo nada sobre essa religião. Mas enfim, que era para unir o casamento. E aí Marcelo não estava em casa no momento, só ficou sabendo depois que a irmã contou, pois Marcelo mora na casa assim no andar de cima e a irmã no andar de baixo. E a irmã, né, viu, depois contou pro Marcelo. E aí disse, né, que depois que lavou a casa com essa água, foi quando o relacionamento deles esfriou, vindo assim a acabar. E ponto. O ponto que não posso deixar passar aqui é que a Maledite sempre condenou a mãe, pra mim, né, pela mãe ser de religião. Porém, depois que eu fiquei com o Marcelo, a minha cunhada me contou que ela também sempre foi da religião. Porém, não sei por qual motivo ela tinha vergonha de me contar, sendo que assim, eu nunca fui contra nenhuma religião, eu sempre respeitei todas. Hoje em dia, inclusive, ela voltou pra essa religião. E bom, depois que eu e mais Marcelo ficamos juntos, ela viu que não ia nos separar, então começou a criar fakes pra me dizer que ele estava indo atrás dela. Que ele não esquecia ela, que ele tava assim comigo, pois... sabe, que eu tava com ela meio que pra tapar buraco, essas coisas. Porém, o mesmo fake, ela ia, tipo assim, no Instagram dele e dizia, né, que lembrava da época deles juntos, colocava corações nas fotos dele sozinho, e ainda teve a coragem até de comentar em uma de nossas fotos juntos, dizendo que fez macumba pra tudo durar. Enfim, sendo que quem fez a macumba foi ela e a mãe dela, eram coisas assim inexplicáveis. O que eu sei assim, da religião e de feitiços entre as coisas é só o que eu escuto no seu canal. E eu sempre tive medo de qualquer coisa dar errado ou voltar 10 vezes pior contra mim. Ela tá explicando por que ela nunca foi atrás dessas coisas, entendi. Bom, porque... enfim, aí ela e a mãe fizeram, tipo, uma lavagem na casa, né? Dizendo que era pra... entendi. Ela comentava nas fotos dizendo que, no caso, a minha seguidora tinha feito macumba pra... os dois terminar e por isso que eles estavam juntos. Agora eu entendi. Enfim, e uma outra coisa que até hoje ela corre
atrás do pai da filha dela, que já está até casado com outra mulher. E o homem, assim, não quer ela de jeito nenhum, mas ela inferniza a vida da atual do outro ex. E eu sei disso porque a atual mulher do cara faz unha na mesma manicure que eu, e aí eu descobri, né, que a Maledite era a ex do meu marido, e aí acabou me contando. Ela vive uma vida miserável e, pelo que eu fiquei sabendo, um dia desses ela até ela tentou esfaquear a mãe dela e colocou a mãe e o padrasto para fora de casa, sendo que a casa nem é dela, é da mãe dela. A Clotilde, né, que é a mãe da Maledite, fala de mim para Deus e para o mundo. E você não sabe, assim, tem 2 anos que ela entrou para a igreja e agora diz que é crente, mas continua fazendo inferno na vida, né, de B e C. Bom, os fakes que eu falei acima, ela faz e eu bloqueio, e ela vai e faz outros, aí eu vou, né, e bloqueio. E toda vez que ela aparece com esses fakes, eu mais Marcelo começamos a brigar do nada, sendo que a nossa relação é muito saudável. Bom, a gente viajamos muito, né, curtimos sempre juntos e vivemos bem. Antes de Marcelo, eu já tive outros relacionamentos onde fui traída, enganada. Então, quando eu comecei o meu relacionamento com ele, eu era muito desconfiada com tudo, assim, mesmo ele não me dando motivos, pois sempre saía comigo. Nunca chegou tarde em casa, sempre me deu senha do celular, mas mesmo assim, quando ela fazia os fakes, eu ficava com o pé atrás. Então, um dia, eu resolvi hackear o celular de Marcelo, baixando um aplicativo, né, para eu ver ali a localização. E pra mim ver tudo que Marcelo falava, então assim, tudo que o Marcelo falava eu escutava e tal, e se o celular estivesse por perto, eu via tudo, né, todas as conversas, tudo, até as imagens de câmera, era tudo em tempo assim, real. Peraí. Bom, isso tudo é óbvio sem Marcelo desconfiar, e aí eu passei 1 mês monitorando o Marcelo 24 horas por dia. Doida. Não irei dizer que não, porém, assim, todas aquelas mensagens ali dos fakes que ela fazia e todas as vezes, né, que eu já tinha sido traída em outro relacionamento, me deixava ali com um certo pé atrás, então eu precisava fazer isso. E sabe o que eu descobri? O Marcelo falava para todos o quanto eu tinha mudado a vida dele, que ele nem pensava em casar novamente, que eu mudei isso nele. Que ele fazia, né, tudo por mim e que isso ainda era pouco para o que eu realmente merecia. Então, assim, depois de 1 mês monitorando ele, eu desinstalei o aplicativo. Eu nunca contei isso pro Marcelo e parei com toda essa insegurança. Em setembro de 2024, eu e mais Marcelo fizemos 5 anos juntos e agora em janeiro, mais uma vez, Maledite criou mais um fake para me atormentar. E até me ameaçar dizendo que está doida para me ver. Apenas mais uma vez eu bloqueei, e aí eu sigo a minha vida agradecendo a Deus por ter trocado aquela amizade falida que só queria me sugar por um casamento abençoado e feliz. Bom, no começo de janeiro eu e Marcelo viajamos para a casa de uns familiares dele e acabou entrando ali nesse assunto, né, da ex, e aí mais uma vez eu ouvi os parentes dele falando que Marcelo parecia estar enfeitiçado quando estava com Maledite. Não era ele, era algo completamente diferente do que realmente era. E aí toda a família do Marcelo me fala, né, a mesma coisa sobre ela e a mãe, que não eram pessoas boas, eram arrogantes e queriam se aparecer sempre. Tratava todos mal e Marcelo não parecia ser ele nessa época, pois Marcelo sempre foi e é assim muito brincalhão, né, resenheiro e tal, gosta de curtir, de conversar, e quando estava com ela era completamente diferente do que é. Não saía assim do lado dela, não conversava, não brincava e tinha um olhar vazio. Depois de um tempo eu percebi que Maledite é uma verdadeira mitomaníaca, ela tem assim prazer em mentir por tudo e por qualquer besteira. E para finalizar o relato, que já está imenso, quando Marcelo estava para casar, ele foi visitar a pastora da mãe, né, que estava acamada, e falou que queria falar com ele. Ela disse que tinha tido um sonho com ele e que via 2 galinhas pretas pulando na praça e que Deus iria desmanchar todo o laço que tinha sido feito, e orou e ungiu Marcelo. E foi logo em seguida que o casamento foi desfeito, e aí depois de um tempo, né, a pastora morreu. A mãe de Marcelo, ela é evangélica e também tinha tido um sonho com ele antes do casamento ser desfeito.
e no sonho também tinham ali essas galinhas pretas. Eu já fui evangélica, porém hoje não sou, mas eu respeito todas as religiões, acho que em todos os lugares existe o bem e o mal. E Leandra, esse foi o meu relato, eu vou ficar muito feliz se você ler e comentar no seu canal. E comenta sobre ele, porque eu gosto muito de ouvir a sua opinião sobre os relatos. Um beijo, e eu amo te ouvir e sei que você nunca irá parar de postar. E se caso ficar alguma dúvida, pode falar. Eu criarei uma conta no YouTube para poder responder nos comentários. E gente, que relato, né? Eu sei que muitas pessoas vão julgar talvez a moça, tipo, ai, nossa, mas por que você manteve essa amizade e tal? Gente, às vezes é feitiço, entendeu? Às vezes essa Maledite, ela jogava feitiço até pra poder manter ali a amizade da menina que enviou o relato, porque querendo ou não, sempre que ela precisava de alguma coisa, a minha seguidora ajudava. Então assim, as pessoas fazem, sabe, tipo feitiço de encantamento pra meio que você só ir relevando, entendeu? Então assim, isso acontece muito. E eu acredito que o que desfez o casamento, o que não deixou Marcelo casar com ela, foi a oração que a pastora fez. Não foi nada a ver com o que jogaram na casa. Provavelmente o que jogaram na casa foi pra outra coisa, mas a pastora deve ter desfeito, né? Isso aí, graças a Deus, desfez a tempo. E, cara, igual você falou que ela te atormenta até hoje. Essa menina tá merecendo uma coça. Tá merecendo que alguém tome coragem e acerte a cara dela pra ela parar de ficar apurreando a vida dos outros. Gente, uma frase: o remédio pra um doido é um doido e meio. A pessoa começa com essas gracinhas. Minha filha. Enfim, igual uma vez eu contei um relato aqui pra vocês de uma pessoa que fez uma maldade, eu não vou lembrar perfeitamente agora, que aí a mulher depois foi lá e pagou uma pessoa pra dar uma coça na pessoa que fez os negócios. Não tô falando pra você fazer isso, mas um remédio pra um doido é um doido e meio. Enquanto você ficar só, ai, deixa, ai, bloqueia, ela vai continuar fazendo isso. Você tem que mostrar que você também tá ali e tem que reagir, tá? Não tô falando pra você ir lá bater nela, mas você tem que se impor também, porque senão ela vai viver o resto da vida de vocês fazendo o inferno. E depois, quando vocês vinham a ter filho, igual já teve outros relatos aqui de Maledite, que a pessoa quase perdeu o rapaz, né? A filha quase morreu por conta de magia. Se depois vocês vêm a querer ter filho, ela vai ficar possessa de raiva. Minha filha vai ser magia pra cá e magia pra lá. Então, assim, é bom em certas situações, porque quando é uma coisa que aconteceu, beleza, ela superou e ficou pra lá, beleza, passou, ela não te atormenta mais, ok. Mas se a pessoa continua, 5 anos, não superou e continua ali, provavelmente deve estar demandando pra cima de vocês e vai continuar, não superou, tem que tomar uma atitude, porque senão uma hora ela vai conseguir o que ela quer. Se você não, né, se impor, né, enfim, procura um jeito de parar ela. Mas assim, não tô mandando você lá bater nela não, tá? Eu só foi um exemplo, porque realmente eu já li um relato aqui que a mulher pagou, eu acho que ela pagou tipo uns nóia, um negóciozinho pra ir lá e sentar o cacete na pessoa. Foi uma parada assim. Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu já tô assim, até sem voz, então não vou me estender muito aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem enviado os relatos e agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo, tá? Um beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.